Meus queridos, Arquimedes, não precisa falar mais nada, né? Física 5B, aulas 14 e 15. Não se esqueçam, tu não vai aprender nesse momento, tu vai ser informado do que existe. Aprender vai ser daqui a pouco no exercício. Qual foi a ideia que Arquimedes criou mesmo, que revolucionou o mundo? Densidade. Densidade nada mais é que massa sobre volume. Mas se eu digo que massa específica, que a gente chama de Rho, né? A UFSC às vezes chama de Mi. Rho, massa específica, também é massa sobre volume. Então qual é a distinção entre densidade e massa específica? Alguém lembra? Densidade de qualquer coisa. Densidade de qualquer coisa pode calcular a densidade. A massa específica é um elemento? É um elemento, uma substância química. O alumínio pode ser, né? O cobre tem a sua massa específica. Poderia ser o concreto. Agora, uma bola de concreto oca, ela não vai ter massa específica, porque ela não é feita só de concreto, ela tem ar dentro dela e ela teria densidade. Então, densidade de maneira geral para qualquer corpo, mesmo que ele seja feito de várias substâncias distintas, mesmo que ele tenha regiões ocas. Massa específica, o corpo deveria ser constituído de um único elemento e ser maciço, certo? Líquidos, a gente pode dizer tanto densidade quanto massa específica, não tem problema. Um óleo, pode dizer a massa específica do óleo ou a densidade do óleo, não tem problema. Nada demais, né, cara? E se eu quisesse comparar a densidade de um corpo com a densidade do outro? Comparar, a gente usa matemática, né, para comparar as coisas. Geralmente a divisão é a operação matemática que veio para comparar quantas vezes um número é maior que o outro, né? Por isso que densidade relativa do material A em relação ao material B, do corpo A em relação ao corpo B, é a densidade do A dividido pela densidade do B. Nesta ordem que aparece aqui, se fosse do B em relação ao A, o B seria em cima ou A embaixo. Beleza? Se essa aqui é a densidade relativa, então aquela ali é a densidade absoluta. Outra coisa que essa aula vai começar a falar pra gente é a ideia de pressão. Vocês lembram o que é pressão? Força sobre área. Só que cuidado, se esta área estiver sofrendo uma força que não é perpendicular, uma força oblíqua, tu vai ter que decompor essa força oblíqua em Fy e Fx. Qual das parcelas dessa força produzem pressão? Fy, a normal. Pressão é gerada por uma força que deve ser normal à superfície. Fx poderia gerar um atrito, né, na superfície, não uma pressão. Unidade de massa do sistema internacional. Quilograma. Unidade de volume. Metro cúbico, parabéns. Então a unidade de densidade fica quilograma por metro cúbico. Mas é muito comum a gente usar grama por centímetro cúbico também. E aí tem que lembrar que multiplica por 1000 para converter para quilograma por metro cúbico. Afinal eu deveria dividir por 1000 em cima, para passar de grama para quilograma, mas deveria dividir por 1 milhão embaixo. Dividir por 1000 o numerador e dividir por 1 milhão o denominador é o mesmo que multiplicar por 1000. Pensa sobre isso depois. Então a relação mais clássica que a gente vai usar. Qual é a unidade de força? Newton. Qual é a unidade de área? Metro quadrado. Newton por, que nós vamos chamar de Pascal, a unidade de pressão. Então fazendo a análise dimensional aqui, Newton por metro quadrado, para puxar o saco do grande Pascal, chamaremos de Pascal. Muito bem. Então tu vê, né? Relembramos coisas básicas aí do ano passado. A tua apostila usa Mi, ó. Eu usei Rho, mas a tua apostila está usando Mi como massa específica. Falou de densidade relativa, falou de pressão. Falou de pressão. Peso, ó. Falou de peso específico. Tu vê, a tua apostila chamou na verdade de Mi, massa específica, que eu prefiro, que ainda falar umas bobagens depois. E aí ele disse que Rho é peso específico, que é peso sobre volume. Tá certo, se massa específica é massa sobre volume, peso específico é peso sobre volume, né? Nome justo. Muito raro de ser cobrado isso, mas já que consta na aula 14, não custa a gente citar isso também. Peso específico. Legal. Então,
pelo que eu dei uma passada de olho, foi isso, né? Não sei se ele falou alguma coisa mais, desculpe. Não. Deixa eu ver se ele falou alguma coisa mais nessa aula 13. Não, essa foi a balança. Aula 13. Aula 14. Deixa eu ver se esqueci alguma coisa. É isso. É isso. Então é uma aula bem curtinha, né? Para quem já teve isso ano passado, eu acho que a gente parar agora já para fazer exercício não é necessário. Não tem nada de muito absurdo ali. Não que não possam ter questões. Eu lembro de uma questão de Olimpíada de Física que eu errei, que era de densidade. Tive que fazer uma segunda vez para descobrir onde é que estava errando. Então assim, tem que ter humildade. Pode aparecer uma questão foda. Mas na nossa matériazinha aqui, por enquanto, vai estar tranquilo. E aí eu vou fazer a aula 15 agora. Vou fazer a aula 15. Foi mais ou menos nessa época do ano passado que a gente estudou isso. Continuamos com fundamentos de hidrostática. É o nome da matéria, hidrostática. Hidro, água, né? Estática, parada, equilíbrio. Líquidos de maneira geral em equilíbrio, estamos estudando. Tinha um cara chamado Pascal, ninja, mutante, e ele começou a filosofar sobre os líquidos. E ele tirou uma conclusão muito interessante. Imagina um recipiente com água. Nós sabemos que já tem uma certa pressão em cima da água, chamada de pressão atmosférica. Vamos supor, não sei se vocês lembram, mas a pressão atmosférica em Pascal é um valor bem próximo de 100 mil Pascal. Parece um número gigante, né? Porra, que grande a pressão. Mas quando tu peida com mais de 100 mil Pascal. Lembra? Poder. Né? Porque se sai de ti, tem que vencer a pressão atmosférica. Poder. Agora o seguinte, aqui embaixo vamos supor que a pressão é 150 mil Pascal. Então vocês devem concluir que o líquido, a presença do líquido está aumentando a pressão em 50 mil Pascal. O princípio de Pascal diz que se eu aumentar esta pressão atmosférica para 110 mil Pascal, para quanto que aumentaria a pressão naquele ponto mais abaixo do líquido? 65? Aumentou em quanto daqui para cá? Em 10 mil, né? Aqui vai aumentar 10 mil. Deve ser isso. As crianças vão sobreviver. Ô galerinha, e o mais curioso é que o Pascal analisava isso em todos os pontos do fluido. Ele percebia que ao aumentar a pressão de um certo valor, todos os pontos do fluido sofriam a mesma mudança, a mesma variação. Então o princípio de Pascal pode ser resumido da seguinte maneira. Quando um fluido sofre uma variação de pressão, todos os pontos desse fluido sofrem a mesma variação de pressão. Isso aqui que isso tem a ver com a minha vida? Tem a ver com a tua vida, cara, porque muitos instrumentos do dia a dia usam o que a gente chama de prensa hidráulica, que são dois tubinhos conectados um ao outro. Um com êmbolo móvel maiorzinho, outro com êmbolo móvel menorzinho. E geralmente tem algum tipo de óleo lubrificante conectando esses êmbolos. Quando vai ter uma força atuando no êmbolo de área 1, surge uma força atuando também no êmbolo de área 2. Como nós veremos na sequência da aula, nessa situação, a pressão atuando no êmbolo 1 deve ser igual à pressão atuando no êmbolo 2. E como pressão é força sobre área, surge a famosa fórmula da prensa hidráulica. Força 1 sobre área 1 igual a força 2 sobre área 2. Portanto, se eu tiver um tubo bem fininho, e um tubo bem grosso, um êmbolo móvel bem fininho, bem pequenininho, e um super êmbolo móvel, eu posso botar um navio cargueiro do lado e com o dedo mindinho erguer o navio cargueiro, certo? Isso pode dar a sensação para o leigo de que aquele instrumento está deixando ele com mais energia, mas não. Está aumentando a força do indivíduo, mas não modificando a sua energia. Logo, a energia de um lado tem que ser igual à energia do outro. Quer dizer que se eu abaixo esse êmbolo de uma altura H1,
o êmbolo 2 tem que subir de uma altura H2. E como energia é medida através do produto da força versus deslocamento, lembra? Trabalho de uma força. Eu também poderia escrever que força 1 vezes H1 é igual força 2 vezes H2, já que não existe geração de energia. Escrevendo isso, eu também estou desprezando perdas por atrito, por forças dissipativas. Uma última equação que ainda aparece na prensa hidráulica é o seguinte: se eu abaixo esse êmbolo e eu desloco 5 litros de óleo aqui, quantos litros de óleo vão vir para cá para erguer esse êmbolo? Sem problema. 5, né? Não pode desaparecer líquido. Não pode surgir líquido lá além. Então vocês devem concordar que o volume abaixado aqui é o mesmo volume que sobe lá. O volume de um cilindro não é a área da base vezes a altura? Então o volume que abaixou no êmbolo 1 tem que ser igual ao volume que subiu no êmbolo 2. E o volume é a área da base vezes... Essas são as 3 equações famosas da prensa hidráulica. Certo? Eu, cara, quando estava no terceirão, eu me achava o rei da prensa hidráulica. Só que eu só fazia as questõezinhas que falavam disso. Ó. Eu matava todas, que a maioria delas é assim. 90%. Sorte a minha que não apareceu algo desse tipo, que eu acho que não ia me tocar. Então tu vê, né? Pra tu ficar ninja na prensa hidráulica, tu tem que ter à tua disposição essas 3 relações matemáticas nela. Aí faltou um passo para terminar a aula e a gente poder se divertir. Calma, gente, calma. Eles estão loucos para fazer exercício. Calma, calma, relaxem. Tá proibido fazer exercício por enquanto. E vamos fazer o último. Última partezinha da aula. Última partezinha da aula. Do que depende a pressão que esse líquido aqui gera ali no fundo? Do que depende a pressão que aquele líquido ali gera no fundo do recipiente? Depende do volume de líquido? Depende da altura, eu concordo. Depende do volume do líquido, será? Será que depende da massa de líquido que eu colocar aqui? Será que depende da densidade desse líquido? Será que depende da área do fundo do recipiente? Será que depende da aceleração da gravidade no local? Do que depende a pressão no fundo do recipiente? A terra está atraindo aquele líquido, né? E para ele não cair, o fundo do recipiente é que suporta o seu peso. Então vocês devem concordar comigo que a pressão é oriunda do peso do líquido distribuído na área do recipiente. Peso é M vezes G. E aí, galera, depende da massa? Depende da área? P igual, a gente não está acostumado a trabalhar com massa de líquido, geralmente a gente trabalha com densidade, e densidade é massa, então eu posso trocar a massa por volume vezes densidade, né? Posso trocar a massa por volume vezes densidade. Engraçado, antes parecia que dependia da massa, agora parece que depende do volume. Só que volume, como a gente acabou de rever, o volume de um cilindro é a área da base vezes a altura. Trocando o volume por área da base vezes a altura, acontece uma coisa que deixa a gente embasbacado. A área que aparecia influenciar na pressão acaba desaparecendo. Meu Deus, não depende da massa de líquido, não depende da área, não depende do volume. Depende, ignorando a pressão atmosférica, a pressão gerada lá no fundo do recipiente devido à presença do líquido, depende apenas da altura do líquido, da densidade ou massa específica, que pode trocar por mim para ficar elegante, né? Da altura e da aceleração. Cara, 1999, o professor falou isso, eu estava lá no terceirão, eu levantei a mão umas 15 vezes naquele dia. Senhor, me perdoa. Eu respeito o senhor, mas eu não consigo admitir isso. Eu não consegui me conformar que a quantidade de água não influenciava na pressão.
Eu não consegui me conformar que a massa da água não influenciava. Ou seja, eu vi a conta e eu não acreditava no que eu estava vendo. De certa forma, a massa influencia. Por causa da velocidade. A massa de água que está em cima de ti, de certa forma, está fazendo algum efeito, né? Aí é que tá, onde é que está o erro dessa tua afirmação? Onde que... depende, entendeu? Eu até entendo o que tu quer dizer, eu acho que eu entendo o que tu quer dizer. Porque como tu é acima da média nas exatas, eu acho que tu está consciente do que tu está dizendo. Mas não sei, tenho medo que não. Né? Então eu tenho que, como professor, cutucar vocês. Onde está o erro em afirmar que a massa influencia, já que a equação e a matemática não mentem? O aluno alega que é por causa da massa específica. Ou seja, ele está dizendo que aumentando a massa... Aumenta a massa específica, aumentando a massa de um corpo? 10 quilos de chumbo tem mais massa específica do que 20 quilos de chumbo? Não, né? A massa não muda. Por que que isso é confuso? Quero ver se vocês entendem. Onde é que o nosso cérebro trava? Pô, mas aumentando a massa tinha que ter aumentado a pressão. Por exemplo, o pilar de água. Tipo, com essa área aqui, se eu tiver 200 metros, ele vai ter a pressão que 200 metros abaixo do oceano. É porque tem uma massa de água em cima dele, não é? Pois então tu está me dizendo que a massa influencia. De certa forma, sim. Pois é, essa de certa forma, eu queria saber o que é esse teu de certa forma. Tem alguma massa aqui em cima. Olha só, E ela tu está me dizendo que se for 1 tonelada de água aqui, ou 10 toneladas de água, a pressão aqui vai mudar. Não. Então não influencia. Deixa eu tentar traduzir. 1 tonelada de água, ou 10 toneladas de água, geraria a mesma pressão se tivesse a mesma altura. Concorda comigo? Ou seja, se eu aumentar 10 vezes a massa de água, mas aumentar a área embaixo proporcionalmente para que a altura de líquido seja a mesma, não vai influenciar. Certo? Se aumentar a massa sem mudar o volume, é equivalente a aumentar a densidade. Então dizer que a massa aumentou acaba ficando falso. É mais correto dizer que a densidade aumentou. Sacou a ideia? Ou seja, eu poderia perguntar para vocês, mantendo a área do recipiente constante, se eu aumentar a massa, aumenta a pressão? Mantendo a área do recipiente constante, aumentando a massa de água, aumenta a pressão? Aumenta. Justifica o raciocínio do colega quando ele fala que de certa forma aumenta. De certa forma, só se eu manter outras coisas obrigatoriamente constantes. Por isso que se te perguntarem do que depende a pressão gerada por uma coluna líquida, tu só vai afirmar que depende de 3 coisas. E dessas depende, não tem jeito. Depende da aceleração, da massa específica do líquido, do fluido e da altura da coluna líquida. Concordam comigo? Pode ter uma pergunta tipo da do amigo. Se o recipiente tiver volume constante, aumentando a massa de água, vai ter que aumentar a altura do recipiente, a altura de líquido para preencher o recipiente, e aí aumenta a pressão. Certo? Ótima participação, adorei. Manda, meu querido. Fazer uma ligação. Como? Fazer uma ligação. Claro, claro. Galerinha, chega, né? Eu bati o recorde mundial. Dei 3 aulas em 2. Não, 3 não, né? 5 só. Agora tá tranquilo. Ó, anota aí qual é a tarefa dessa última aula. Vamos fazer. Eu estou selecionando que páginas que tem bem poucos exercícios, não sei se vocês já perceberam. Páginas que tem 5, 4 exercícios. 5 e 6. Te juro, cara, na 5 e na 6, juntas tem 6 exercícios. Certo? 5 e 6. Depois, tu faz página 10 e 11. E para finalizar, tu faz 15 e 16. Anotaram? Conseguiram anotar? Começa agora, gente, que aí a gente tem essa final de aula mais o apoio. Dá para fazer pelo menos uns 20% do que eu te pedi nas 2 aulas de hoje. É coisa para encardia, eu confesso. Show!
Fica à vontade, meu querido. Adorei.